O Conecta Fiotec chega ao final da sua terceira temporada e a gente não podia deixar de falar de um assunto tão importante quanto a saúde mental e o ambiente de trabalho. Em 2025, é evidente que a gente vive uma crise de saúde mental, com um número expressivo de pessoas afastadas por transtornos mentais do seu trabalho. Em 2024, nós tivemos um número de 450 mil pessoas afastadas, um aumento de 67% em relação a 2023. E para falar sobre esse tema, nós vamos falar hoje com a Raquel Raad, que é a nossa gerente de gestão de pessoas aqui da Fiotec. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada. E nós trouxemos também a professora Kelly Paiva, que é diretora e pesquisadora da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Seja muito bem-vinda, Kelly. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. É um tema muito importante, relevante e que a gente precisa discutir. Então vamos começar por você, Kelly. Eu queria te perguntar, por que essa questão da saúde mental virou uma questão que é encarada como uma crise? Por que essa pauta virou tão urgente nas instituições de trabalho? Bom, primeiro agradecer mais uma vez o convite. Para mim é uma honra estar aqui no Fiotec, na Fiocruz, e tratar de um assunto que me é muito caro, né? Eu sou da área de gestão de pessoas e esse é um assunto que tem realmente chamado muito a atenção ao longo aí dos últimos anos e recentemente mais ainda, e tem tudo a ver com essa questão da crise que você colocou. Se a gente pensar bem, esse termo crise, ele pode ter duas visões, mas elas são complementares, que é a questão de um fato episódico complicado, mas também dessa evolução desse fato, de como que ele desenrola, qual que é o desfecho dele. No caso da saúde mental, os dois conceitos eles vão, se entrepor. A gente pode pensar na evolução nos últimos tempos, como que tem crescido a atenção, um reconhecimento, uma identificação dessa situação, e de casos de saúde, de doença mental, tanto na sociedade como um todo e no âmbito do trabalho também. Até um tempo atrás, esse era um assunto que não se discutia, era um assunto que era menosprezado, desprezado, invisibilizado. E antes, como é que as coisas funcionavam? Qualquer pessoa que tivesse uma questão, um problema, um surto, ela era simplesmente segregada da sociedade, era colocada em instituições, que hoje estão sendo, inclusive, alvo também de discussão, essas instituições tipo manicômios, casas de descanso, está tudo sendo revisto também em função disso, E um episódio recentemente que dá eu não digo que ele dá uma guinada nessa evolução, mas é um episódio que potencializa o que já estava vindo a ser discutido, que foi a pandemia. A pandemia, ela trouxe uma série de questões, a questão do isolamento social, mas ao mesmo tempo está isolado socialmente, mas está assim com uma convivência familiar intensa. Então, ao mesmo tempo que as pessoas se sentiam isoladas e solitárias, elas estavam ali também em relações muitas das vezes prazerosas, relações de cuidado, mas também relações desgastantes, Então, a pandemia, ela se coloca como um episódio nesse contínuo, que é um divisor de águas ali, turbinando, potencializando toda essa discussão. Então, esse termo e esses números que você, Rosa, já começam a colocar para a gente, eles chamam muita atenção, Eles são aviltantes. Você vê que na última década, os afastamentos por ansiedade e esse tipo de coisa, eles triplicaram na última década no nosso país. E se a gente contabilizar nos últimos 2, 3 anos, eles duplicaram. Então, realmente, é uma curva ascendente, muito significativa, atingindo um crescimento maior entre as mulheres, entre pessoas num momento de carreira, num momento de idade, em torno dos seus 40, 41 anos, em média. Então, você está pegando a pessoa que está ali, vamos dizer assim, no auge, no início da carreira, ali no máximo da sua produtividade e tudo. E outras
questões que vêm acopladas a isso também, por exemplo, tentativas, eu sei que é um tema tabu, mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso, por exemplo, tentativas de suicídio, de autoextermínio, suicídios e tudo, esses números estavam e já, né, e a pandemia potencializou o crescimento disso, né, em todas as faixas etárias. Se a gente pegar os números, né, do IBGE, do ponto de vista, né, do mundo do trabalho, né, os anuários estatísticos que a gente tem aí à disposição, né, a internet também facilita isso muito, né, essa divulgação dessas informações. Se a gente pegar esses números, a gente vai ver um crescimento, e isso é preocupante, né? Então, quando essas coisas começam a acontecer tanto no mundo do trabalho, né, especificamente, né, quer dizer, isso, o mundo do trabalho, ele espelha um movimento maior, né, ele espelha a sociedade. Então, não era de não se esperar, né, era de se esperar perfeitamente que isso ia acabar se espelhando, refletindo no mundo do trabalho. Então, nós temos números, se a gente for pegar aí nas redes sociais, isso está sempre colocado também, e números muito preocupantes, né? Quando uma OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, fala que cerca de 4% do PIB mundial, né, ele é perdido com gastos, com questões relacionadas à saúde mental, isso é muita coisa, né? No Brasil, a gente tem em torno aí de um PIB de, 11, 12 trilhões, nós estamos falando de mais de 450 bilhões. Isso é muito. E na hora que esses números eles vêm à tona, complica, né? Aí não tem como não tratar dessa questão de outro modo que não seja uma questão de saúde pública. E aí a gente vai ver todo um desenvolvimento dessas percepções, desenvolvimento, implementação de leis, de protocolos dentro das organizações para tentar, né, lidar com isso que é real e que não tem mais jeito de encobrir, né? E aproveitando que você falou de leis, né, existe a lei, vou ler aqui o número, que é a lei número 14.831 de 2024. Você pode explicar o que é essa lei e, na prática, com a criação, né, da Política Nacional de Saúde Mental nas instituições de trabalho, o que muda? Olha, Rosa, essa pergunta ela é capciosa, porque pode mudar muita coisa, como pode não mudar nada. Pode parecer que mudou, mas pode apenas encobrir uma realidade. Toda vez que a gente encobre qualquer realidade, ela vai fermentando ali dentro, ela acaba vindo à tona com muito mais força, né, com impactos muito mais significativos, né, impactos impactos sensíveis na vida das pessoas, né? A gente apontou alguns números agora há pouco, mas quantos dramas familiares, quantas perdas familiares, isso não tem jeito de contar. Então, essa legislação, ela é do ano passado, já tem mais de um ano, já está, né, funcionando a princípio, e ela vem o objetivo é certificar as organizações que estão atentas a isso, que estão desenvolvendo políticas, que estão implementando políticas, que estão se mexendo para, né, lidar com a questão de saúde mental dentro dos seus muros, dentro das suas portas. Bom, como que isso é feito? Né? Tá lá tudo lá nele, tá? Tudo está descrito lá. O governo vai eleger uma comissão. Eu procurei saber dessa comissão, não encontrei nada a respeito, virou uma comissão bem misteriosa para mim, inclusive, se alguém souber, por favor, né, nos informe, né? Então, tem uma briga grande, né, uma luta grande com o pessoal do Conselho Nacional de Psicologia, porque eles querem se colocar lá como experts, e são, então não tem como pensar numa comissão dessa natureza para tratar desta pauta com burocratas. Começa por aí. Então, o governo vai designar uma comissão e essa comissão vai observar as organizações de um modo geral se elas cumprem certos critérios. Os critérios também estão nessa lei. Essa certificação ela vai valer por 2 anos, ela é renovável e ela é revogável se vocês não se comportarem bem. Então, pode ser retirada.
E essa legislação, esses critérios, eles estão amparados basicamente em 3 grandes âncoras, que são as políticas da organização para a promoção da saúde mental, né, e do bem-estar psicológico. Uma segunda vertente mais focada nos indivíduos, né, no cuidado de si, no cuidado com a sua saúde física, porque hoje a gente sabe que as coisas estão todas interligadas, né, no cuidado com o outro, na relação com o outro, e uma terceira vertente no sentido da divulgação, da transparência que as organizações devem dar para isso. Então, o que a organização está fazendo, o que os indivíduos ali trabalham, né, os sujeitos trabalhadores estão fazendo e como que está sendo divulgado, porque a divulgação é fundamental. Ela que alimenta, né, o feedback, é ele que alimenta, né, todo o processo. De um modo benéfico, virtuosamente, ou de um modo ruim, viciosamente. Eu acho que um dos grandes avanços que essa legislação traz é justamente tentar impulsionar as organizações no sentido de serem ambientes mais saudáveis. Agora, né, a gente pode... Tem uma das coisas que a gente não pode deixar de falar daqui a pouco, é sobre o papel de cada um desses atores sociais. Isso é fundamental. Não adianta eu, trabalhador, achar que a organização tem que fazer todos, né, satisfazer todas as minhas necessidades, meus desejos e até em algum ponto alguns caprichos, né? O ser humano, a gente gosta. Brasileiro, então, você sabe como é que é, né? A gente é conhecido internacionalmente pelo nosso jeitinho, né? Pela nossa habilidade de achar fissuras, brechas e tentar ali ter, né, ou usufruir de algumas oportunidades. Tem até uma teoria, se não me falha a memória, ganhou o prêmio Nobel no século passado, que fala dos custos de transação, né, e dos comportamentos oportunísticos. O que essa teoria ela fala para a gente? Né? Toda vez que numa relação eu perceber que eu tenho custos menores de ir por um caminho que senão para o outro, eu vou pelos custos menores, eu vou adotar um comportamento oportunístico e tirar vantagem dele. A gente sabe que as pessoas vão, né? Algumas delas, não todas, e esse é um outro problema, né? Porque a minoria que utiliza esses atalhos, né, que pavimenta esse tipo de caminho, vai acabar, né, contaminando os outros. E quando você contamina uma iniciativa dessa, as consequências podem ser muito graves. Né? Por quê? Porque é um desserviço a todo o esforço que está sendo feito, né? Tanto pelo governo, pelas organizações e pelos pares. É muito complicado você estar num contexto em que você está se comportando, está cuidando de si, está cuidando das relações, está tentando ter uma comunicação não violenta e você olha para o lado e tem uma pessoa, né, navegando no sentido contrário. Né? Isso é um desserviço, isso contamina, isso joga por terra uma série de esforços. Eu olho para o lado e penso, por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou gastando? Né? Para que eu estou gastando tanto esforço? Né? Para que a organização está desenvolvendo isso tudo, gastando dinheiro com isso, podia estar gastando dinheiro com outras coisas? É lógico que a gente vai se perguntar sobre isso. Então, essa lei, quando ela ampara nesse, vamos dizer assim, nesse tripé, é fundamental. O que a organização tem feito, as pessoas e como eles têm, né, dado transparência, divulgado e implementado isso tudo. Eu acho importante também, Rosa, a gente discernir entre essa lei que você mencionou, recente, né, pleno vigor, da norma regulatória número 1 de 2025. Parece, mas não é a mesma coisa. Essa norma, ela vem justamente atualizar, né, toda uma legislação de cuidado, que começa lá na década de 70 e tudo, e que periodicamente soltam normas regulatórias nesse sentido. Qual que é o grande avanço da 1 de 2025? O grande avanço é incluir risco psicossocial. Então, as organizações, elas estão, né, agora obrigadas a identificar esses riscos, assim como ela já identificava riscos ergonômicos, biológicos, físicos e etc. Então, são 2 campos de atuação que, em certos momentos, vão se tangenciar. Então, isso é muito importante. Também. E aproveitando que você falou do papel de cada um, né? Quais são os principais pontos de atenção dessa lei para os gestores e para os empregados?
Rosa, se você me permite, eu vou ampliar um pouco a sua pergunta, porque como a gente está falando de uma lei, ela mexe com outros atores sociais. Então, vamos dizer assim, não é só, né, os gestores, os trabalhadores, mas eles têm um papel fundamental, que eu vou falar daqui a pouco, mas também, né, o governo, as organizações de um modo geral, e vou chegar então nos indivíduos, né? Então, o governo, ele tem uma tarefa muito importante, que é montar essa comissão. E temos também aí um jogo de forças, né, pessoal que lida com saúde mental, profissionais ligados a isso, principalmente psicólogos e psiquiatras, né, no sentido de pleitear esse espaço também para si, porque eles efetivamente é que têm, vamos dizer assim, todo um aparato, um estudo, uma formação para estar ali avaliando. É o tipo de comissão que eu acho que o governo vai ter que ficar muito atento, para não ser uma comissão formada por técnicos, burocratas, que não tem a ver com a questão que está ali central. Então, acho que essa é uma questão muito grande, assim como também ampliar a rede de saúde mental, ampliar a rede pública que atende a isso, que é, por exemplo, nem metade dos municípios desse país tem uma rede para atendimentos, para acompanhamento, para conectada aí com a questão da saúde mental. Se me falha a memória, 46% a 48%. Isso é muito pouco, né? Nem metade. Então, o governo tem a gente precisa disso aí também, de ter uma rede de saúde pública conectada. Porque se a gente for amparar isso com os planos de saúde suplementar, né, que são os planos, né, de saúde, como a gente vê aí por aí, como que fica essa questão? Porque não é barato, né? Plano de saúde é um ótimo negócio para quem é o dono do plano de saúde, né? Então, nós temos que tomar muito, muito cuidado com isso e também pensar nessa ampliação da rede de um modo que contemple diversidades, né? Falamos há pouco, né, desse número crescente entre as mulheres, né? A gente tem uma política de saúde da mulher, mas em que momento ela vai tangenciar a questão da saúde mental? Então, isso é fundamental, dentre outros aspectos da diversidade. Eu não me recordo se no início eu falei sobre as idades, né? A questão de tentativas de autoextermínio no nosso país, a idade que mais, né, tem, se a gente comparar as faixas etárias, a que tem o maior número é pessoas entre 20 e 29 anos. Então, nós estamos falando de gente que está aqui no início da vida, no início da carreira, adentrando o mercado de trabalho, ou tentando, né, adentrar, ser incluído ali. Então, temos que pensar nessas coisas que envolvem diferenças, né, etárias, né? A gente lá na faculdade, na nossa linha de pesquisa, a gente chama de ageísmo, etarismo, as questões que envolvem gênero, as questões que envolvem raça, as questões que envolvem orientação sexual, as questões que envolvem orientação estética. Isso inclui, por exemplo, questão dos corpos, obesidade e outras coisas. Então, pensar numa expansão de rede que contemple isso. Isso é um esforço muito grande. Isso é responsabilidade do nosso Estado. Segundo ponto são as organizações, né? Se a gente pensar assim, né, de papel, de desafios que se colocam, é a gestão da cultura. Tem até autores, né, no campo da administração, que é de onde que é o meu lugar de fala, tem autores que falam que isso não é possível. E tem autores que falam que é difícil, mas né? Então, quando a gente fala de gestão da cultura, é de repensar essa filosofia. E isso é um trabalho de formiguinha, esse é um trabalho de longo prazo, porque as pessoas chegam aqui, né, por exemplo, aqui na Fiotec para trabalhar, dos mais, né, diferentes locais, diferentes berços, diferentes valores. Como que vai chegar aqui e as pessoas estarem pensando de um modo mais próximo, né, de um modo de cuidado um do outro? Porque o cuidar em cada um desses grupos é de um jeito. E Kelly, até complementando um pouquinho, até o último podcast que teve foi sobre cultura organizacional. Justamente para ter esse tipo de agregação dentro da empresa. A gente conseguia colocar as pessoas dentro da mesma linguagem, que isso é muito difícil. Você, quando traz cada um do mercado, entendeu aonde quer que você está indo, né? Então, esse último podcast até foi com uma psicóloga também, e era justamente falando sobre a cultura organizacional.
é uma questão muito sensível, porque a gente vem com valores, essa questão axiológica é uma questão muito complicada. A gente vem com valores na nossa casa e a gente vai absorvendo em certa medida, comungando com alguns, não compartilhando de outros, né? As teorias de cultura são muito legais, muito importantes para a gente compreender uma série de coisas que acontecem dentro das organizações, né? Então, essa questão da cultura ela é fundamental e ela é um pouco tabu também, né? De como fazer isso, né? Nós não estamos falando de lavagem cerebral, não é isso. Né, como a gente vê aí em algumas organizações e tudo. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando, né, dos grandes pilares da forma de pensar, da filosofia daquela organização, da forma de trabalhar, de como as pessoas se relacionam ou devem, né, aí vai para a cultura dominante, devem se relacionar. Então isso é muito complicado. Além disso, tem umas questões técnicas também, né, da responsabilidade das organizações que são desafios permanentes. A questão das notificações, né, dos acidentes de trabalho, de afastamentos, né, de você ter ali uma lisura nos setores de pessoal. Não é todas, deveria, mas não são, né? Isso é muito complicado. Né? Ações também que maqueiam a organização para ela parecer bonita para os seus empregados, para o mercado, para o que a gente chama de care washing. É isso, né? Faz uma série de políticas, né? Divulga, mas e no dia a dia? Como as pessoas estão sendo tratadas por essa organização. E mais, como que as pessoas se tratam, como que elas se acostumaram, como que elas, né, lidam uns com os outros. Então, e tem organizações que certas políticas jogam as pessoas uma contra as outras, planta um certo tipo de competição que não é saudável, né? E uma colaboração, às vezes, esfacelada. Então, isso é um esforço diário. Então, quando o Rosa falou assim, e as pessoas, né? E os gestores? Olha, os gestores têm um papel importantíssimo nesse sentido, né? De conseguir funcionar como uma cola entre as pessoas, né? E a cultura também vai fazer parte dos elementos químicos dessa cola, né? Bom, não tem outra forma, Rosa, se a gente não tiver permanentemente revisitando os nossos valores. Aí a questão da cultura vem à tona novamente, né? Os meus valores individuais, as coisas que sustentam o meu comportamento. Se a gente, portanto, a partir disso não estiver revisitando as nossas atitudes, as nossas propensões os nossos comportamentos efetivos, né? Como que eu externalizo isso aí tudo. Então, isso às vezes é complicado. Não, as pessoas são diferentes e tudo, nós sabemos disso. Nós partimos desse pressuposto quando a gente estuda gestão de pessoas, né? Mas, como fazer isso? Às vezes as pessoas assim, né? A gente fala da lei de Gabriela, né? Os mais novos eu não sei se vão lembrar disso, né? Mas é uma personagem, né? De Jorge Amado. E né, uma das músicas que fazem uma ode a Gabriela, linda, maravilhosa, e tudo eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu serei sempre assim. E vou morrer assim. Vai morrer. Tem uns que, inclusive, por ser assim, vão antecipar, né? Essa questão. A sua própria ou dos outros, né? Porque essas coisas, né? A gente está ali num ambiente onde a gente passa, né, no mínimo 8 horas por dia. Quando está presencialmente, né? O pós-pandemia também trouxe isso, né? Possibilidade em alguns campos de trabalho de você, se não 100% ou uma quantidade de dias, de horas, remotamente. Então, isso também foi potencializado, foi uma aprendizagem. Na instituição onde eu trabalho, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, a gente não tinha esse histórico de trabalho remoto, trabalho virtual. Foi um processo de aprendizagem, olha, na marra, suor, sangue e lágrimas. Aulas virtuais, a gente não tinha isso, a gente não tinha esse histórico. Nós temos outras instituições da mesma natureza que têm esse histórico, que fazem isso muito bem. Inclusive, a gente vivia de olho para ver se conseguia aprender, né? Mas a pandemia, mais uma vez, na nossa conversa, ela vem como um episódio com uma evolução, né? Que modificou um caminho aí para nós. E foi muito difícil mudar isso, né? E eu costumo falar, foi difícil esvaziar
a faculdade no início da pandemia, mas talvez tenha sido mais difícil trazer as pessoas de volta. Por quê? Porque foi um outro modo aí de trabalhar. E essas coisas vão se alimentando. Às vezes, na síndrome de Gabriela, voltando, porque aqui a gente opera em janelas, né, Windows. Aí, voltando, eu nasci assim, você é sempre assim. Não. Tem dificuldade? Começa a se comportar como, né? Porque comportamento, atitudes e valores estão conectados. Eu não acredito. Começa a se comportar como. E vamos ver como é que a gente começa a rever os valores. Então, é uma via de mão dupla, né? Essa coisa da praxis. Isso é fundamental. Fundamental. Então, essa questão, Rosa, de como é que ficam esses atores sociais? Todos têm responsabilidades. E se nessa arena alguém falha, nesse campo alguém falha, compromete todo mundo. Então, tem que estar azeitado. Essa relação tem que estar azeitada e não é uma relação que eu particularmente acredito que ela vai chegar um dia, né, e tá aquela construção linda, dogmática, perfeita, inquestionável. Isso é todo dia. Se a gente piscar, se a gente não permanecer vigilante, cai por terra. Com certeza. E falando assim, pensando em ações, né? Agora vou direcionar para a Raquel. Falando de ações de promoção de saúde mental, né, na Fiotec, quais são as ações e programas que têm se mostrado mais eficazes aqui e se tem alguma mudança, até devido à nova lei, né, se tem alguma mudança prevista? Na verdade, assim, a gente aqui na Fiotec, a gente já pratica muito essa questão da saúde mental, né? A gente acredita muito no indivíduo integrado, né? Ele não apartado com ele sendo uma pessoa aqui dentro e sendo outra lá fora. Então a gente tenta, dentro do programa de qualidade de vida, a gente tenta abordar todos os aspectos. Porque quando a gente fala de saúde mental, ele está relacionado com todos os aspectos da vida da gente. Então hoje a gente tem aqui a parte de assistência social, que atende diretamente o nosso colaborador, e não só ele, mas como também dá suporte nas relações familiares, né? Eu acho que isso é super importante. A gente tem a Brigada de Saúde Mental, que é formada por nossos colaboradores, que tiveram um treinamento específico e que dão suporte a outros colaboradores também para isso. A gente tem um programa hoje de nutrição, porque quando a gente fala em saúde mental, a gente também está falando de corpo. A gente tem um programa das práticas integrativas, que a gente aqui preza muito pelo bem-estar do colaborador. Café e prosa, que também a gente traz temas que são relevantes, né, que a gente discute com os colaboradores, palestras, principalmente palestras que eles possam ter essa interação, que eles possam tirar dúvidas e tentar fazer o melhor tipo de acolhimento para o colaborador. A gente já vem nessa busca antes da própria lei, porque a gente acredita que pro profissional ele poder engajar, ele estar comprometido, ele entender a cultura da empresa, ele tem que estar numa empresa que ele se sinta à vontade. E é claro, né, a gente busca o tempo todo estar próximo do colaborador. A gente tem um canal de compliance, que também isso permite com que ele se sinta mais segurança emocional, até para ele poder estar dentro desse contexto, porque às vezes a gente tem todos os programas, mas vamos supor, ele tem um problema ou com um profissional que é par dele, ou com a própria chefia. E aí, se ele tem um problema com a chefia, ele não vai falar com a chefia. E muitas vezes nem com o par ele fala. E aí a gente tem esse canal, que é um canal seguro, onde é feita toda uma investigação. E aí ele se sente confiante em poder estar ali junto com esse canal, poder estar narrando e a gente poder dar o suporte necessário para esse colaborador quando ele precisa dessa conexão com a empresa. E aproveitando, né, que a gente está se encaminhando para o final, mas já como você está respondendo, eu gostaria que você falasse, você acha que ainda existe muito tabu para falar sobre saúde mental nas organizações? Até gostaria que a Kelly respondesse na sequência também. Olha, eu estava escutando a Raquel falar e pensando, nossa, olha que cuidado, né?
é inspirador, né? É inspirador a gente ver um exemplo desse. Podemos parar? Não podemos parar. Porque quando você fala tabu, Rosa, tabu normalmente ele vem de, né, o que suporta um tabu é silêncio e ignorância. Desculpa, mas são essas palavras, né? Então, como que você combate, como que você lida, como que você começa a trabalhar uma outra cultura? Rompendo com ignorância e com silêncio. Como que faz isso? Com conhecimento, trazendo conhecimento, comunicando conhecimento, né? Divulgando esse conhecimento. É porque uma coisa é o conhecimento que a gente guarda na cabeça, sabe? Outra coisa é aquilo que vai na prática. As duas coisas têm que casar, porque senão a gente entra num negócio que chama dissonância cognitiva, isso é péssimo e leva ao adoecimento. Uma coisa horrível. Quando eu penso de um jeito, mas eu tenho que fazer de outro. Nossa, você faz uma vez, você faz duas, aquilo vai te corroendo por dentro. Então, né, você prover informações e conhecimento, né? E lidar com isso com diálogo. Manter canais de diálogo abertos. E esse diálogo nesses vários níveis, né, que a Raquel colocou. Né? Um diálogo amplo, né, para um conhecimento mais amplo, para mais gente. Um diálogo ali acolhedor, a boca pequena, para uma situação particular. Até, Kelly, assim, mês passado, a gente fez aqui na casa um curso para todos os colaboradores, que era um curso de comunicação humanizada. A gente chama de comunicação não violenta, olha. A gente humanizada, humanizada. E só para você ver essa questão do cuidado, porque às vezes o próprio colaborador ele não linka que um pedacinho está vinculado ao outro. Quando você coloca um curso desse para uma casa inteira, hoje a gente tem em torno de quase 600 profissionais aqui dentro, você está dizendo para ele assim, vamos cuidar de você e vamos cuidar do outro. Né? Vamos tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Eu acho que é isso. Eu acho que a saúde mental ela começa com respeito. E esse respeito, o primeiro momento de respeito é o respeito que você tem a si mesmo. É o respeito daquilo que você consegue identificar, aquilo que você consegue dominar e aquilo que você consegue falar. Não faça assim comigo. Então é muito importante para todos que conheçam os seus limites, que possam olhar e falar assim, isso eu consigo, isso aí já não dá mais para mim. Eu acho que a palavra para você ter uma saúde mental é o respeito que eu vou ter pela Kelly, eu vou ter pela Rosa, eu vou ter por toda a empresa. Eu acho que é isso, a maneira que você trata o outro é a maneira que você gostaria de ser tratado. Com certeza. Para fechar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem cada uma para esses profissionais que precisam, que gostariam de pedir ajuda quando necessário e para os gestores também que gostariam de fazer a diferença, né? Por onde começar? Quem fala primeiro? Eu acredito que, assim, você precisa se olhar, né? Eu acho que a grande questão toda é você se olhar. E eu acho que a gestão tem um papel muito grande, que é de entender que aquele colaborador às vezes está olhando para o seu gestor, esperando que se estenda a mão. E aí saber estender essa mão, mas saber estender essa mão precisa de cuidado, precisa de leitura, precisa conhecer um pouco da história daquele colaborador. E também na maneira que você trata, porque são pessoas únicas. Eu não tenho como tratar todo mundo igual. Porque às vezes você fala com um colaborador, ele entende perfeitamente, o outro já acha que você está tendo um tom mais agressivo. Então o gestor precisa saber lidar com essas situações, é papel do gestor fazer isso. É papel do gestor estar olhando para cada um. E o que eu falei ainda há pouco, né? Eu acho que a empatia ela é fundamental para todo mundo. Bom, uma mensagem final, né? Fica complicado, mas eu acho assim, muitas coisas que eu estava pensando sobre isso e escutando a Raquel casam com a minha forma também de entender essas relações que se passam dentro das organizações, né? A questão de você permanecer atento, né? Atento a si, atento à forma como você se comunica,
Porque eu costumo falar também lá na faculdade, assim, você pode falar praticamente tudo, dependendo da forma como você fala, né? A coisa da comunicação humanizada ou, né, da comunicação não violenta, que a gente tem também tentar trabalhar um pouco disso, você pode falar tudo, né? Mas com respeito, né? Se o trabalho não ficou bom, se o trabalho ficou completamente abaixo, né, do que se esperava, tem modos e modos de você falar isso com um colega. Então, permanecer atento, permanecer empático, né, se colocar no lugar do outro. Isso também é fundamental e, sobretudo, solidário, né? Não tem como você acolher aquele que você não se solidariza, não se coloca no lugar dele, né? E outra coisa também que eu acho que a gente não pode perder de mente, perder de vista, é que as soluções elas estão onde elas sempre estiveram. É dentro da organização, é nas pessoas, é ali. Esse é o ponto. Olha, a gente pode ter os processos melhor desenhados. A gente pode ter toda a tecnologia, todo o aparato, um ambiente agradável, né? Eu fiquei um tempo ali na sala do acolhimento, né? Um ambiente muito agradável e tudo. Se a gente não tiver gente que queira fazer, né? Que faça aquilo pelo que foi contratado para fazer, esquece. Você vai ter uma estrutura linda, né? E não vai ter um serviço de qualidade. Então, isso é fundamental, as pessoas estarem ali, elas se fazerem presentes, elas se fazerem a diferença. Isso pode, em certo momento, aparecendo assim um discurso meio de autoajuda, né? Livro de aeroporto, mas passa por aí, né? E talvez a gente tenha que pensar também que muitas vezes nessa comunicação não violenta a gente vai falar coisas que não são as coisas mais agradáveis ou que as pessoas mais gostariam de escutar, né? Assim, ninguém agrada a todo mundo. A gente, assim, você está falando isso, a gente passou agora também por um período de treinamento para todos os colaboradores sobre feedback. Uhum. Justamente é sobre isso, né? Nem sempre eu vou ser a Raquel que você gostaria que eu fosse. Você vai ter que falar comigo isso. Uhum. E como falar isso? E eu entender isso, sabendo que aquilo ali não é Raquel a pessoa, mas a Raquel que está dentro de uma empresa. Então eu acho que essa coisa também do feedback, ela é muito importante. Você saber ouvir, né, entender também a necessidade que a empresa tem. Né? Eu posso falar, olha, Rosa, você é ótima, mas você não está fazendo o teu trabalho como deveria ser. Como é que será que a Rosa interpreta isso? Será que a Rosa consegue entender que ela é ótima, mas que aquilo ali, ela ainda tem alguma coisa para melhorar? E que a gente vai ter o tempo todo coisas para melhorar. Mas, Raquel, um dos pressupostos, quando a gente fala de comunicação em sala de aula, né, que esse é um dos temas, né, de disciplinas que eu leciono, no campo do comportamento humano nas organizações, quando a gente fala de comunicação, o processo de comunicação, ele é simplíssimo. Ele é dos processos, chega a ser simplório. Não é? Chega a ser simplório, porque você tem ali um emissor que tem uma mensagem que ele vai tentar traduzir, colocar na linguagem de quem vai, né, receber, do receptor que vai, né, vai com feedback, conferir e agir. Olha que simples. Gente, é uma das coisas mais complicadas que tem para fazer. Não é? Mais complicado do mundo. O processo é simples, mas colocar em prática é difícil. Você desenha aquilo ali, é compreensível, é fácil, lindo. Mas no dia a dia, que ele vem carregado, né, das nossas heranças, da nossa cultura, do nosso jeitão de ser, complicadíssimo, complicadíssimo. Então, quando você fala a questão do feedback, né, a questão dele ser oportuno, dele ser feito na hora, né, em que a pessoa vai ter condições de ouvir. Porque dependendo do momento que você fala, na hora que você fala, acabou, não vai escutar e vai só piorar, vai levar o caldo para entornar. Então, assim, essa coisa do feedback ser requerido, né, eu quero saber. E quando eu falo, eu quero saber sobre meu comportamento, sobre minha conduta, gente, isso exige maturidade. Feedback exige maturidade desses atores. E maturidade, né, num mundo atual, onde as pessoas são muito infantilizadas, né, onde as pessoas se vitimizam o tempo inteiro, né, parece ter uma competição, gente, parece ter uma gincana do mal-estar, não é? Quem sofre mais, quem toma mais medicação psiquiátrica, quem tem uma família mais complicada, quem está fora do peso,
socorro. Então, a nossa sociedade hoje, que tem essa coisa meio, né, de espetáculo e tudo, numa bolha de rede social, a gente meio que perde o fiel dessa balança. E ele é substancial. Só para o meu comportamento na organização? Não, é para você. Se você perder o fiel, como é que você vai olhar, permanecer atento, olhar para o seu umbigo e falar assim, opa, fiquei aquém, opa, exagerei, opa, né? As pessoas são diferentes, né? Na hora que você estava falando, Raquel, eu me lembrei, eu tenho um casal de filhos, desculpa, lá vão vocês de novo, né? Eu tenho um casal de filhos, né? Hoje uma mulher, um homem, e quando criança eles viviam, né, se degladiando com algumas questões do tipo, você trata ele diferente, você trata ela diferente. E eu sempre respondi, trato mesmo. Trato mesmo, diferentes. Porque são diferentes. Existem alguns problemas que ali e acolá tinham a mesma raiz, questões, né, de valor, do que é importante, né, e tal, do que eu devo fazer, do que é minha responsabilidade. Só que com o caminho para se chegar, né, naquela junção da prática com o valor que está acoplado, né, com a teoria, era um. Com o outro era outro caminho. Não tem como, são pessoas diferentes. Se causei traumas, peço desculpa, pago terapia. Mas não tem jeito, são pessoas diferentes. Vai tratar como igual? E aí a gente vive um dilema em termos de gestão de pessoas. Por quê? Porque a gente precisa ter políticas e práticas que abracem todos, mas que também, em alguma medida, nos dê uma flexibilidade para tratar, né, cada indivíduo como indivisível. Né? Será que eu vou ter essa maturidade que a Raquel falou? Porque eu, enquanto, né, mulher profissional, mas também trabalhadora dessa organização, gente, é tudo ao mesmo tempo agora. E isso não é fácil. E também deixar tudo, né, deixar essas complexidades todas para aquela pessoa que está numa função de gestão, porque, meu sonho, eu já escutei isso muito em sala de aula, era que o meu gestor fosse um líder. Nem sempre é. A pessoa, às vezes, que está imbuída de poder formal, não é a pessoa que exerce influência, não é aquela pessoa que você fala assim, olha e fala assim, quando eu crescer eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Às vezes não é, né? Mas isso é muito frustrante. Vamos amadurecer, gente. Não é simples. Essas mudanças, elas têm que partir da gente. A gente não veio para o mundo para agradar todo mundo. Vejam, né? Jesus, 3 anos de trabalho, denunciado, né? Inquérito, punido com pena máxima, nem ele agradou, gente. Nós não viemos para cá para isso, a gente veio para cá para fazer o bem, para ser o bem, para praticar a justiça, para tratar o outro com respeito. Comece. Nós não temos, a gente tem muito pouco tempo para perder tempo com coisas. Comece. E, infelizmente, aqui a gente está terminando o nosso podcast, mas a gente está fechando a temporada com chave de ouro. Então, eu queria agradecer a presença de você, Kelly, a presença de você, Raquel, aqui para falar um pouquinho sobre saúde mental, que é tão importante, é um assunto que tem que ser debatido, difundido e estudado, e, como você até falou, conhecimento, né, que foi o que vocês trouxeram aqui hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada, e queria agradecer quem ficou com a gente até aqui, em todas essas temporadas, e até a próxima!